sabe? Às vezes a gente olha para a história e se pergunta como um povo tão abençoado, tão amado por Deus, acabou vivendo uma tragédia como o exílio. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi o resultado de anos e anos de escolhas erradas, de um coração endurecido, de uma nação que virou as costas para Deus. Eles se entregaram à idolatria, à corrupção, à injustiça. Ignoraram os avisos dos profetas e preferiram trilhar seus próprios caminhos. E quando a voz de Deus é silenciada, o juízo chega. O exílio na Babilônia não foi só uma mudança geográfica. Foi um rompimento, uma ferida aberta na alma do povo de Deus. Eles perderam tudo: a terra prometida, Jerusalém destruída, o templo em ruínas, famílias separadas. E o pior, muitos perderam até a esperança. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Você já se sentiu assim? Como se sua vida tivesse sido arrancada das suas mãos. Como se tudo que restou fossem escombros, lembranças dolorosas, pedaços quebrados da sua própria história, um vale cheio de ossos secos. Se isso faz sentido para você, escuta bem. O Deus que levantou um exército no meio do vale é o mesmo Deus que hoje olha para a sua vida e te diz: eu ainda tenho planos, eu ainda escrevo novos começos. Eu sou aquele que transforma a morte em vida, pranto em alegria e fracasso em testemunho. A visão que Deus deu ao profeta Ezequiel carrega um dos maiores gritos de esperança da história. Não é só uma história antiga na Bíblia, é uma mensagem viva, atual e extremamente poderosa. Se hoje você sente que sua vida está assim, fria, seca, sem forças, então fica comigo até o final. Porque juntos vamos entender como Deus sopra vida onde há morte e levanta até aquilo que o mundo já declarou como impossível. Se prepara, porque esse vale não é o seu túmulo, é o lugar onde Deus vai te levantar. Para você ter uma ideia, tudo começou no ano 605 a.C., quando aconteceu a primeira deportação, aquela que levou Daniel e seus amigos. Depois, em 597 a.C., veio a segunda leva de cativos, e entre eles estava Ezequiel. Mas o pior ainda estava por vir. Em 506 a.C., Jerusalém foi totalmente destruída. O templo, símbolo da presença de Deus, foi derrubado e a cidade ficou em ruínas. A dor daquele povo era algo simplesmente inimaginável. Imagine o que é viver sem terra, sem templo, sem liberdade e principalmente sem esperança. O povo olhava ao redor e só via destruição, derrota e vergonha. Muitos pensavam: será que Deus nos esqueceu? Será que acabou para a gente? Eles se sentiam exatamente como descrevem em Ezequiel 37. Nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Era um sentimento coletivo de morte espiritual, de um vale sombrio e sem saída. E sabe o que é mais impressionante? Esse cenário não foi algo aleatório. Tudo isso já estava sendo anunciado há décadas pelos profetas, como Jeremias. Ele alertava dia após dia: voltem-se para Deus antes que seja tarde. Mas, infelizmente, o povo endureceu o coração. Resultado: a palavra de Deus se cumpriu tanto no juízo quanto depois na promessa de restauração. O Salmo 137 reflete bem essa dor. Ele retrata os exilados chorando às margens dos rios da Babilônia, lembrando de Sião, sua terra amada. Eles penduraram suas harpas, pois não conseguiam mais cantar. Perderam a alegria, perderam o sentido da vida. Ali, no meio da dor, surge a necessidade urgente de uma mensagem que reacenda a fé, que renove a esperança, e é justamente nesse contexto que surge a profecia de Ezequiel 37, o famoso Vale dos Ossos Secos. E sabe, quando olhamos para essa história, percebemos que ela não é só um relato antigo. Ela reflete muito da nossa própria vida. Quem nunca se sentiu exilado, perdido, vivendo um vale pessoal,
sem forças e sem perspectiva. Por isso, entender esse contexto é fundamental para você captar toda a força da visão de Ezequiel e a grandeza dessa mensagem de restauração, que não ficou presa no passado, ela é viva, atual e poderosa para a sua vida hoje. Para entender a fundo o Vale dos Ossos Secos, a gente precisa conhecer quem foi Ezequiel. O nome dele já carrega um significado profundo: Deus fortalece. E de fato, não teria nome melhor para alguém que foi chamado para ser boca de Deus em meio ao caos. Ezequiel não era apenas um profeta, ele também era sacerdote. Isso significa que ele estava preparado tanto espiritualmente quanto ministerialmente para falar com um povo ferido. Ele foi levado cativo para a Babilônia bem jovem, com 25 anos, durante a segunda deportação de Jerusalém, lá em 597 a.C. E olha que interessante, aos 30 anos, idade em que os sacerdotes começavam oficialmente seu ministério, Deus aparece a ele com uma série de visões sobrenaturais. Ou seja, no exato momento em que começaria a servir no templo, Ezequiel recebe um chamado, mas não dentro do templo, e sim no exílio. O ministério de Ezequiel é simplesmente impressionante. Ele é conhecido como o profeta das visões. E que visões, hein? Tem a famosa roda dentro de roda, os querubins, a glória de Deus se movendo e, claro, a extraordinária visão do Vale dos Ossos Secos, registrada em Ezequiel 37. Cada visão carregava uma mensagem poderosa de juízo, de advertência, mas também de esperança, restauração e avivamento espiritual. Deus levantou Ezequiel para ser um mensageiro no meio de um povo quebrado, que se sentia espiritualmente morto. E o chamado dele não era nada fácil. Imagine ser enviado para pregar para um povo que não queria ouvir, que estava decepcionado, revoltado e sem esperança. Mesmo assim, Ezequiel foi fiel. Ele se tornou literalmente a voz de Deus em meio às ruínas do exílio. E uma coisa curiosa, Deus não só falava com Ezequiel, mas também usava encenações, gestos simbólicos e até atitudes inusitadas para transmitir a mensagem. Teve vez que Ezequiel ficou dias deitado de um lado, depois do outro, para representar o castigo sobre Israel e Judá. Isso mostra o quanto ele estava disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus, não importava o preço. A biografia de Ezequiel nos inspira muito. Ela prova que Deus escolhe pessoas comuns, em situações improváveis, para cumprir propósitos extraordinários. Se Deus fortaleceu Ezequiel no meio do cativeiro, Ele também pode fortalecer você no meio do seu vale. Afinal, se a mensagem do Vale dos Ossos Secos atravessou séculos, é porque ela carrega vida, poder e esperança não só para Israel, mas para mim, para você e para todos que estão precisando de um milagre hoje. Imagine, de repente, Ezequiel sente seu espírito ser tomado, transportado pelas mãos do próprio Deus. Seus pés tocam o chão seco, duro, rachado. Ele abre os olhos e o que vê rouba o fôlego. Um vale imenso, sem fim, completamente tomado por ossos secos, sequíssimos, brancos, quebradiços, espalhados por toda parte. O silêncio é pesado, o vento sopra, levantando poeira, e cada passo ecoa entre as carcaças esquecidas pela história. E então, no meio daquele cenário apocalíptico, a voz de Deus quebra: o silêncio, filho do homem. Poderão viver estes ossos? Ezequiel sente o peso da pergunta. Seus olhos percorrem o vale. Não há sinal algum de vida nem de possibilidade. Humanamente, isso é impossível. Mas quem pergunta não é um homem, é Deus. E, com reverência, Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. De repente, uma ordem poderosa ecoa como trovão, profetiza a estes ossos:
Ezequiel enche os pulmões e libera a palavra de Deus sobre aquele cemitério aberto. E como num filme, o chão começa a tremer. Um som metálico invade o vale. Tec, tec, tec. Ossos se arrastam, colidem uns contra os outros. Crânios encontram colunas, fêmures se encaixam em quadris. É um espetáculo assustador e fascinante. Tendões surgem ligando ossos, depois músculos, carne e pele. Mas algo ainda falta. De vida quinto o vale agora está cheio de corpos formados, mas parados, inertes, como bonecos de barro. E Deus fala novamente, com voz firme, soberana, cheia de autoridade. Profetiza ao Espírito. Diga, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedece. E assim que a profecia sai da sua boca, um vento forte começa a soprar. Um som poderoso invade tudo, como um furacão divino atravessando o vale. O Espírito de Deus toma conta daquele lugar. Os corpos tremem, os olhos se abrem, os peitos enchem de ar, e um a um eles se levantam. Primeiro, curvados, depois de pé, depois firmes, até que se tornam um exército colossal, forte, inabalável, extraordinário. Onde antes só havia morte, agora existe vida. Onde havia pó, agora há força. Onde havia desespero, agora há um exército preparado. Sabe, essa não é só uma visão do passado. Isso é um retrato daquilo que Deus faz até hoje. Quando tudo parece perdido, quando só restam ossos, pó e cinzas, Deus sopra a vida, Deus levanta quem está caído, Deus restaura vidas. O Vale dos Ossos Secos não é o fim. É, na verdade, o cenário perfeito para o céu, mostrar que não existe impossível quando Deus decide agir. Assim que aquela visão poderosa termina, Deus não deixa espaço para dúvidas. Ele olha para Ezequiel e revela o significado Filho do Homem. Estes ossos são toda a casa de Israel. Naquele momento, tudo faz sentido. Aqueles ossos secos não eram apenas uma cena assustadora. Eles representavam um povo que dizia: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos completamente destruídos. O vale, na verdade, era um espelho da alma de Israel. Depois de anos no exílio, eles estavam esgotados, esmagados, vazios por dentro. Sem templo, sem terra, sem liberdade. E pior que tudo, sem esperança. Eles se sentiam mortos por dentro, como se Deus tivesse se esquecido deles. Mas Deus deixa claro, não acabou. Eu vou abrir os vossos sepulcros. Eu vou fazer vocês saírem deles. Eu vou trazer vocês de volta para a vida. Essa mensagem de restauração tem 3 dimensões poderosas. A primeira é histórica. Deus estava prometendo restaurar Israel, tirar o povo do cativeiro e levá-los de volta à sua terra. O que parecia impossível, Deus estava dizendo: eu vou fazer. E de fato, ele fez. Décadas depois, os judeus voltaram para Jerusalém e reconstruíram suas vidas, prova viva de que Deus restaura vidas e honra sua palavra. Mas não para por aí. O segundo sentido é espiritual, e aqui entra cada um de nós. O Vale dos Ossos Secos não é só sobre Israel. É sobre mim, sobre você, sobre todos que em algum momento se sentem vazios, secos, derrotados. É a promessa de que Deus sopra vida onde há morte, que Ele traz cura, renovo e avivamento espiritual para quem acha que não tem mais forças, para quem acha que acabou. E tem mais, essa profecia carrega também um sentido escatológico, algo que aponta para o futuro. Ela fala do tempo em que Israel reconhecerá Jesus como o Messias e também aponta para a ressurreição final, onde Deus reunirá seu povo e fará nova todas as coisas. O mesmo Deus que soprou vida naquele vale, soprará vida sobre toda a criação. Porque no final, a morte nunca terá a última palavra. Deus tem, sabe?
Entender essa profecia não é só fazer um estudo bíblico de Ezequiel 37. É entender que essa é uma palavra que traz vida. É perceber que Deus não apenas restaura nações, mas também restaura famílias, casamentos, ministérios, corações quebrados e almas feridas. Se há ossos secos na sua vida, se prepare, porque onde o mundo vê morte, Deus vê um exército. Onde você vê fim, Deus vê um recomeço. Sabe aquele detalhe que às vezes passa despercebido? Pois é, na visão de Ezequiel, Deus fez questão de enfatizar que os ossos não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. No hebraico, essa expressão carrega a ideia de morte total, irrecuperável, impossível aos olhos humanos. É como se Deus quisesse deixar bem claro, aqui, só um milagre pode mudar essa história. E adivinha? Foi exatamente isso que ele fez. Outro detalhe que arrepia é a palavra hebraica usada para espírito, que é ruach. E sabe o que ela significa? Vento, sopro e espírito, tudo ao mesmo tempo. É o mesmo termo usado lá em Gênesis 27, quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Ou seja, o mesmo Deus que criou o homem do pó agora sopra novamente, dessa vez num vale de ossos secos, para mostrar que Deus traz vida onde há morte. E olha que coisa forte, o vale não é só cenário de morte, é também o palco perfeito para Deus manifestar seu poder. O vale representa o fundo do poço, o lugar onde ninguém quer estar, onde a esperança se esgota. Mas é justamente ali que o milagre acontece. Deus não leva Ezequiel para um jardim, nem para um monte. Leva para o vale, porque é no vale que ele mostra que não há impossível. Sabe aquele exército que se levanta no final da visão? Ele não representa só Israel sendo restaurado. Representa todos aqueles que um dia estiveram caídos, destruídos, sem forças, e que foram restaurados pelo sopro de Deus. É uma mensagem para você, para sua família, para qualquer um que esteja passando pelo vale. Deus levanta quem está caído. Deus renova a esperança. Deus sopra a vida. E tem mais um ponto que poucos percebem. A profecia de Ezequiel não é linear no tempo. Ela tem múltiplos cumprimentos. Foi válida para o passado, quando Deus restaurou Israel. É válida para o presente, quando Deus restaura pessoas, vidas, famílias e ministérios. E será cumprida no futuro, na redenção final, no grande dia em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. É uma profecia que atravessa séculos. Quando você lê ou ouve essa visão, não pode mais olhar para ela como apenas uma história bíblica narrada. É muito mais que isso. É uma declaração do céu para a sua vida. Deus quer que você entenda que não importa quão seco esteja o seu vale, Ele ainda é especialista em transformar pó em vida, cinzas em beleza, dor em testemunho e ossos secos em exércitos extraordinários. Isso não é só interpretação bíblica, isso é a sua promessa. Sabe, todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos dentro de um vale. E não qualquer vale. Um vale escuro, solitário, cheio de dores, frustrações, perdas e cicatrizes. Talvez você esteja vivendo agora o vale do divórcio, ou o vale das dívidas, ou quem sabe o vale da depressão, da ansiedade, do luto, da frieza espiritual. E assim como na visão, você olha ao redor, e tudo que vê são ossos secos. E quando você se depara com esse cenário, é inevitável se perguntar: será que tem jeito para mim? Será que esses ossos podem voltar a viver? E olha, se fosse depender da lógica humana, da razão, da matemática da vida, a resposta seria não. Mas Deus, mais uma vez, te faz a mesma pergunta que fez para Ezequiel, filho do homem: poderão viver estes ossos? E aqui começa um divisor de águas na sua história. Presta atenção, Deus não te levou para esse vale para te enterrar nele. Não, o vale não é túmulo, o vale é campo de treinamento, é lugar de milagre, é cenário de transformação. Deus te trouxe para esse vale não para você morrer aí,
mas para você se levantar. E assim como Ezequiel, ele está dizendo: abre a boca, profetiza, libera a palavra, declara vida onde hoje só há morte. Talvez você olhe para as suas finanças e só veja ossos secos. Talvez olhe para o seu casamento e veja apenas destroços. Quem sabe, quando você olha para a sua própria fé, só vê pó, escombros e silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e ouça isso como uma mensagem profética para a sua vida. Deus ainda sopra vida. Deus ainda levanta quem está caído. Deus ainda restaura vidas. E o vale não vai ser o seu fim. O Espírito de Deus está dizendo: para você hoje profetiza. Não aceite morrer no vale. Não aceite que a dor te defina. Não aceite que a perda te paralise. Abre a boca e declara: eu viverei. Minha casa viverá. Minha fé será restaurada. Meus sonhos voltarão a respirar. Deus está soprando vida no meio do meu vale. E sabe o que acontece? O céu se movimenta quando você libera a fé. Anota essa verdade aí no seu coração. O vale não é o fim, é o recomeço. É onde Deus transforma pó em testemunho, ossos secos em exército, dor em vitória. E se hoje você só enxerga morte, desespero, falência, derrota, prepare-se, porque o mesmo Deus que falou com Ezequiel hoje está falando com você. E quando ele sopra, nada fica como está, tudo volta a viver. Presta bem atenção. Se o Deus Todo-Poderoso foi capaz de transformar um vale de ossos secos em um exército poderoso, o que faz você pensar que ele não pode restaurar a sua vida? Se ele trouxe Israel de volta do exílio, se levantou um povo inteiro do pó, do esquecimento, da vergonha, então não há dor, fracasso, perda ou humilhação que ele não possa transformar. Deus está liberando sobre sua vida hoje uma mensagem profética. Onde o mundo vê morte, Deus vê um exército. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê vitória. Onde o mundo enxerga fim, Deus já preparou um novo começo. Quando tudo parece perdido, o céu se move e Deus sopra a vida, Deus restaura vidas, Deus renova a esperança. E sabe, talvez você tenha acreditado que já era tarde demais. Talvez você ouviu vozes dizendo: acabou, não tem mais jeito. Pois hoje Deus te responde: eu sou o Deus que abre sepulcros. Eu sou o Deus que sopra vida. Eu sou o Deus que faz ossos secos ganharem vida novamente. E nada, absolutamente nada, pode impedir o que Deus determinou para a sua história. Guarda isso no seu espírito. Se Deus restaurou Israel, Ele também restaura sua casa, seu casamento, sua saúde, sua vida financeira, sua fé, seu ministério, sua alma, seu espírito, porque o Deus que agiu no passado age no presente e continuará agindo no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Ele sopra, até aquilo que você achou que estava morto revive. Sabe aquela promessa que parecia esquecida? Aquele sonho que você julgava enterrado? Aquela porta que parecia selada para sempre? Pois hoje Deus te diz: eu sopro vida sobre isso. Eu levanto você, eu restauro o que foi quebrado, eu escrevo uma nova história. E pode acreditar, o milagre no Vale dos Ossos Secos não ficou no passado. Ele ainda acontece. E começa agora, na sua vida. E se você quer uma prova de que isso é verdade, olhe para o final da história, lá em Apocalipse 214. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso não é só futuro, é promessa, é esperança no meio da dor. É Deus dizendo: a morte nunca terá a última palavra. A última palavra é minha, e a minha palavra é vida. Se tem uma coisa que essa palavra nos ensina, é que Deus não terminou a sua história. Aquilo que aos teus olhos parece perdido, Deus ainda chama de projeto em construção. O Vale dos Ossos Secos não é o seu fim. Não é o seu túmulo, é o palco onde Deus prova que Ele é especialista em trazer vida onde há morte. Esperança onde só existe dor e futuro onde só havia desespero.
Se hoje você se sente no meio de um vale emocional, financeiro, espiritual ou familiar, saiba que o mesmo Deus que soprou vida naquele vale, diante dos olhos de Ezequiel, é o Deus que sopra vida sobre você hoje. Ele ainda restaura vidas. Ele ainda levanta quem está caído. Ele ainda transforma ossos secos em exércitos poderosos. E agora, eu quero te fazer um convite. Se essa palavra falou com você, declara aqui, nos comentários Sopra a Vida, Senhor. Mostra para o mundo e para o inferno inteiro que você crê na promessa, que você acredita no poder desse Deus que transforma histórias. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para levar esperança, vida e restauração para alguém. E se ainda não faz parte dessa família aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque toda semana tem palavra viva, ensino da Bíblia, reflexão e mensagens para fortalecer sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus sopre vida sobre você, sobre sua casa e sobre sua história. Lembra sempre, Deus é aquele que transforma vales de ossos secos em testemunhos vivos de milagre.